Olá, bem-vindos ao terceiro e último episódio de uma carta de 2010 da Casa Universal de Justiça dirigido aos Bahá'ís do Irão. E neste terceiro episódio vamos falar da juventude e da palavra e da justiça e de como caminhar em direção a essa justiça através da juventude, que é o sinal de esperança que a carta nos vem dar nestes tempos conturbados. Mas vamos então recapitular um pouquinho do que foram os outros dois episódios. No episódio anterior trouxemos o conteúdo da Carta da Casa Universal de Justiça para a nossa vida cotidiana. Vimos que a família é a primeira escola da alma. Nessa carta refletimos que, e demos uma imagem belíssima, que uma mesa de jantar, a nossa mesa de jantar, pode ser considerada como uma metáfora para o entendimento da sociedade. Vimos que o trabalho, quando realizado com honestidade e espírito de serviço, pode tornar-se num ato de adoração e de serviço, e não meramente o único, considerado como um meio de subsistência para alcançar aquilo que nós pretendemos na vida material. E então relacionamos com a essência dessa vida material, o dinheiro. E vimos que o dinheiro deve ser um meio, deve ser considerado como um meio e não como um fim. Vimos também o papel do consumo e que o consumo pode prometer felicidade, mas muitas vezes o que faz é aprofundar o vazio. Vimos também qual o papel da identidade e que a identidade, quando reduzida a rótulos, pode tornar-se uma trincheira que nos aprisiona, mas quando iluminada pela unidade da humanidade, ela pode tornar-se uma ponte que pode unir duas margens. Neste terceiro episódio, chegamos ao ponto mais esperançoso da Carta da Casa Universal de Justiça. E esse é a juventude. A carta afirma que a chave para a resolução e para o caminho da resolução das enfermidades, das doenças sociais, está na mão de uma geração jovem, convencida da nobreza inerente de todos os seres humanos. Reparem bem como esta visão pode mudar todas as relações humanas. Esta é uma visão extraordinária, belíssima. No fundo, é uma visão divina. Num mundo que muitas vezes olha para os jovens como um mercado consumidor, como uma força de trabalho, como um problema social ou um grupo que pode e deve ser manipulado ideologicamente. A Casa Universal de Justiça olha para os jovens e vê os jovens como os portadores de uma missão espiritual que encerra em si toda a nobreza e toda a dignidade do ser humano e da sua divinidade, a sua conexão com o divino. Os jovens devem então aprender e a reconhecer a nobreza humana inerente ao ser humano. E a primeira característica desta juventude é essa convicção. É a convicção da nobreza e da dignidade do ser humano, que existe em potência dentro de cada um de nós. Sem essa convicção, a ação social perde o seu centro. Se eu acredito que o ser humano é apenas um consumidor, um número, um meio, então eu vou educá-lo para consumir. Já repararam? Se eu acredito que o ser humano é apenas um competidor,
Então eu vou educar esse ser humano para vencer na competição. Se eu acredito que o ser humano é apenas um produto do grupo onde se insere, o que é que acontece? Eu vou reduzi-lo a uma identidade limitada. Se eu acredito que o ser humano é apenas aquilo que aparenta, o seu corpo, o seu desejo e o interesse, então eu vou organizar a sociedade em torno do prazer e do medo. Mas se acredito que o ser humano é uma realidade espiritual, então tudo muda. A educação muda. A economia muda. A política muda. A família obviamente que também muda. A forma de comunicar altera-se e modifica-se. A forma de corrigir as injustiças também muda. Queridos amigos, o ser humano possui, e é o maior dom que Deus deu ao homem, a compreensão, a razão, a consciência, a capacidade de amar, a capacidade de conhecer, a capacidade de desenvolver virtudes e a capacidade de atribuir, de refletir como um espelho atributos e qualidades divinas. E, acima de tudo, a capacidade de decidir. Esta, queridos amigos, é a verdadeira identidade. Não uma identidade que nega a história de cada um, a história pessoal, a história individual. Mas uma identidade que não permite que a história pessoal aprisione aquilo que é a sua verdadeira natureza mais elevada, a sua alma, que também necessita de ser educada. Não uma identidade que apague as diferenças, mas uma identidade que reconhece algo muito mais profundo do que todas as diferenças. A natureza espiritual comum a todos e a cada ser humano que faz parte desta família, desta grande família que somos a humanidade. E qual é o papel da juventude diante da cultura da ganância? Que é esta cultura em que nós estamos inseridos, do consumismo viciante. A carta fala de uma juventude que se torna imune, aprende a tornar-se imune à atmosfera da ganância. Esta expressão é fortíssima. Reparem bem, atmosfera de ganância. Porque a ganância hoje não aparece apenas nos grandes atos de corrupção que nos entram diariamente para dentro da nossa casa através do telefone ou da comunicação social. Não, ela tornou-se parte do ambiente, ela tornou-se o próprio ambiente. Ela está no ar que respiramos a toda a hora. Ela está nos anúncios. Ela está nas redes sociais. Quantos minutos ou horas cada um de nós passa hoje ou dá atenção às redes sociais? A ganância está nos modelos de sucesso que se vendem como os modelos de felicidade. A ganância está no medo cada vez maior de que cada um tem de ficar para trás em relação aos restantes, que leva a um estado de espírito de permanente
competição e comparação. Está na sensação que vai sendo crescente de que nada nunca é suficiente. Nunca se alcança o suficiente. Nunca se tem o suficiente. Nunca se é bonito o suficiente. Nunca se é rico o suficiente. Nunca se é reconhecido o suficiente. Nunca se alcança o poder suficiente. Já repararam que esta é a cultura que nós respiramos? Nunca se é produtivo o suficiente. Exigimos cada vez mais e mais em nome dessa comparação e dessa felicidade inócua. É uma vida inteiramente construída, já repararam, sobre a insuficiência. Vejam como isto é profundamente ilógico no ser humano. Mas a palavra de Baha'u'lláh chama o ser humano para uma outra atmosfera, respirar um novo ar, respirar um novo oxigênio, uma atmosfera de propósito e com propósito, um propósito maior de serviço, um propósito maior de confiança, um propósito maior de justiça, um propósito maior de verdadeira sobriedade, de generosidade. E tudo isso vai conduzir a uma maior unidade. O ser humano aprender a tornar-se imune à ganância não significa, de modo algum, rejeitar o progresso material. Significa, sim, não deixar que a nossa alma, que a nossa natureza superior se torne possuída por ele e passe a ser conduzida pela nossa natureza inferior, os nossos desejos. Significa estudar, trabalhar, criar, empreender, produzir, administrar, prosperar. Mas com uma pergunta sempre presente. A de que: será que isto serve apenas para o meu ego ou contribui para algo maior, para o bem comum? Vejam como isto traz um novo ar, uma nova atmosfera. É importante relacionar a ciência e a religião, porque, como diz Baha'u'lláh, elas são as duas asas da ave, que é a humanidade. E uma não pode voar sem a outra. A carta apresenta a ciência e a religião como sistemas de conhecimento independentes, mas complementares. Esta imagem é essencial para o nosso tempo. Imagina a humanidade como uma ave. Imagina que a humanidade é como uma ave. Se tentar voar apenas com a asa da ciência, pode ganhar poder, mas perde direção moral. Olhem para a realidade dos dias de hoje. Se tentar voar apenas com outra das asas, a religião, sem razão, ela pode ganhar fervor, fanatismo, mas vai cair em superstição e no fanatismo. Então, a humanidade, para voar, precisa das duas asas, em harmonia, complementando-se uma à outra. A ciência investiga a realidade física e material. A verdadeira religião, essa vem iluminar o propósito moral e espiritual do ser humano e das sociedades. A ciência pergunta: como é que funciona? A religião pergunta:
Para que deve servir? A ciência desenvolve os meios. A religião purifica os fins. A ciência amplia as capacidades, a capacidade. A religião orienta a consciência. Sem ciência, a religião torna-se uma ilusão. E sem religião, a ciência torna-se num instrumento de destruição. E aqui a carta, mais uma vez, vem falar-nos da esperança. E ao falar-nos de esperança, vem-nos falar da juventude. A juventude que é chamada por esta carta, ela necessita de ambas, a religião e a ciência, com uma mente clara e um coração iluminado para prosseguir os maiores desígnios da humanidade. O desenvolvimento progressivo da sociedade. A unidade e a diversidade são o antídoto contra a fragmentação. Na carta, ela fala dos jovens que são atraídos pela beleza e pelo poder da unidade na diversidade. Queridos amigos, reparem bem, esta frase é um antídoto contra os venenos desta atmosfera em que vivemos, para a fragmentação contemporânea que assistimos aceleradamente. E já não é só num ponto do planeta, é por todo o planeta. Hoje, a diversidade é muitas vezes apresentada sem unidade. E a unidade é muitas vezes confundida com uniformidade. Reparem, todo o sistema mercantilista está concebido para essa uniformidade. A visão Bahá'í oferece algo infinitamente superior e aponta-nos a direção. E a direção é a unidade na diversidade. Não é um mundo onde todos pensam igual. Não é um mundo onde todos têm a mesma cultura, a mesma sensibilidade, a mesma história, a mesma linguagem. Não é esse mundo. Queridos amigos, é um mundo onde as diferenças deixam de ser usadas como armas e passam a ser oferecidas como dons. A humanidade é como um jardim. Se todas as flores desse jardim fossem iguais, ele é bonito, seria bonito, mas perderia o grau de beleza que um jardim obtém com a sua diversidade das múltiplas flores e fragrâncias que ele apresenta. Se cada flor quisesse viver isolada, sem solo comum, sem água comum, sem luz comum, o que é que acontecia ao jardim? Já pensaram? Não havia jardim, porque o jardim, pura e simplesmente, morria. A unidade é o solo e a diversidade são as flores. Já viram? Pensem nisso. Mas mais. A justiça é a água. E a palavra de Deus é a luz, é o sol. Sem unidade, a diversidade fragmenta-se. Já viram? Sem diversidade,
a unidade empobrece. Olhem para o nosso planeta. Olhem para a beleza e para a multiplicidade e a diversidade em todos os reinos. No mineral, no animal, no vegetal. Depois a carta eleva-nos para outro patamar. Diz que a verdadeira glória do ser humano está no serviço. A carta recorda que a verdadeira glória da pessoa está no serviço ao seu país e aos povos do mundo. Esta ideia, reparem bem, confronta diretamente o espírito da nossa época. Vivemos numa cultura que onde a maioria quer ser visto, quer ser reconhecido, quer ter palco. Para com isso, querer ter influência, querer ter seguidores, querer ter voz. Mas a pergunta espiritual é, reparem bem, precisamos sempre de aprender a fazer uma pergunta espiritual. A voz, para quê? A influência, para quê? O conhecimento, para quê? Riqueza, para quê? Talento, para quê? A verdadeira glória não é ser admirado. A verdadeira glória é tornar-se uma causa de elevação. E não ocupar o centro. A verdadeira glória é ajudar os outros a levantarem-se. Não é controlar. A verdadeira glória é servir. Não é dominar. A verdadeira glória é libertar capacidades. Não é impor luz sobre os outros. É antes acender luz com os outros. Vejam só. Esta é a diferença decisiva. Pensem um pouco e vejam se não concordam. Sabem? Porque até as causas justas podem ser contaminadas pelo desejo de poder. Não faltam causas justas contaminadas pelo desejo de poder. Até a linguagem da justiça pode tornar-se um instrumento de agressão. Até a defesa dos oprimidos, ato mais nobre, pode transformar-se numa nova forma de arrogância. E até o serviço pode ser usado para alimentar a imagem pessoal. Aqui a fé Bahá'í, os ensinamentos Bahá'í vêm nos dar uma outra visão. E essa é uma das razões porque a fé Bahá'í insiste tanto na formação do caráter do ser humano. A ação precisa nascer de uma alma disciplinada, humilde e orientada para o sol da verdade, para Deus, conforme cada um o concebe. Deus que cria a unidade, cria a beleza, cria o amor, cria a diversidade, cria a riqueza. Então precisamos
e aprender a não nos deixar cair na tentação do poder. E esta carta e toda a visão Bahá'í chamam-nos à atenção e chamam-nos à ação. Mas qual ação? Não a qualquer ação. Não a uma ação movida por raiva. Não uma ação dominada por ideologia. Não uma ação que procura substituir um poder apenas por outro. Não uma ação que deseja vencer pessoas em vez de curar relações. Queridos amigos, a comunidade Bahá'í e a carta exorta é chamada a contribuir para a transformação do mundo sem cair na tentação do poder. Por isso, aos Bahá'ís é negada a sua participação na política. O que não quer dizer que não tenha a sua visão e a sua opinião. Mas isto é muito profundo, queridos amigos. Porque nesta atmosfera cultural em que vivemos, o mundo ensina que para mudar a sociedade, a única forma é conquistar o poder. O poder político, o poder económico, o poder mediático, o poder institucional, o poder da narrativa. Perante isto, Baha'u'lláh revela uma força de outra natureza. Ele revela o poder que existe e está contido na palavra, na sua palavra criativa. A palavra que transforma consciências. Jesus, com a sua palavra, modificou as consciências e fez os reis ajoelharem-se. Baha'u'lláh fala na palavra que educa o caráter, a palavra que une os corações, a palavra que é capaz de gerar novas instituições, a palavra que cria uma nova cultura, a palavra que não precisa humilhar para convencer, a palavra que não precisa gritar para ser forte, a palavra que não precisa dominar para transformar, não precisa destruir o outro para afirmar a verdade. Queridos amigos, este é o poder, este é o verdadeiro poder que a humanidade esqueceu. O poder espiritual, o poder do exemplo, o poder da coerência, o poder da consulta, o poder da oração unida à ação, o poder de uma comunidade que aprende a servir. Já viram, queridos amigos, que é o poder espiritual
tem a força de transformar. E é esta juventude imbuída deste poder que a Casa Universal de Justiça nos faz acreditar e dar esperança. Mas precisamos de compreender. Então, vou-vos falar agora dos indivíduos, das comunidades e das instituições, que são os pilares da sociedade. A Casa Universal de Justiça orienta a ação Bahá'í através de uma visão em que indivíduos, comunidades e instituições caminham juntos, ombro a ombro. Indivíduos, comunidades e instituições. O indivíduo desenvolve o caráter, a capacidade, a iniciativa e a consciência. A comunidade cria os ambientes de amizade, devoção, estudo, aprofundamento, educação, consulta e serviço. E as instituições canalizam, orientam, dirigem as energias, preservam a unidade, estimulam a aprendizagem e são o suporte e a proteção do bem comum. Quando estes três protagonistas conseguem trabalhar em harmonia, a transformação deixa de depender de heróis isolados. Porquê? Porque ela torna-se um processo coletivo. Uma criança numa aula de educação espiritual, um pré-jovem que descobre o poder da expressão e do serviço, um jovem que é capaz de animar, de ser um animador de um grupo, uma família que abre a sua casa para a oração, uma comunidade que é capaz de consultar sobre as necessidades do seu bairro. Uma instituição que é capaz de acompanhar todo esse caminho e esse processo com humildade. Um trabalhador que escolhe a honestidade. Um empregador que escolhe a justiça. Um profissional que pratica a excelência e que coloca todo o seu conhecimento ao serviço da sociedade. Queridos amigos, tudo isto parece pequeno. Mas é assim que uma nova civilização começa a ganhar forma. Não começa apenas com grandes discursos, como diz o ditado, de grandes discursos está o inferno cheio, mas que começa com atos coerentes, repetidos, até que se tornem cultura. Já repararam? Atos repetidos transformam-se numa cultura. Então, criar uma cultura, mas criar uma cultura de verdadeira justiça. A essência desta carta, queridos amigos, é exatamente o que a Casa nos dá, é criar uma nova cultura. Uma cultura de justiça. E uma nova cultura, qualquer cultura, não se cria por decreto. Cria-se exatamente por uma repetição consciente. Deixa-me dar-vos um exemplo. Através da linguagem. Por escolhas. Por educação. Por hábitos. Por instituições. Por exemplos. Por famílias. Tudo isto são formas de criar uma nova cultura. Por jovens. Por
comunidades. Uma cultura de justiça nasce quando a criança é capaz de apreender e apreende que o seu bem-estar está conectado com o bem-estar dos outros. Uma nova cultura de justiça nasce quando a família não se fecha no nós em oposição a eles, aos outros. Uma cultura de justiça nasce quando o dinheiro é visto como um instrumento, não como Deus, o Deus dinheiro desta sociedade de consumo desenfreada. Uma nova cultura de justiça nasce quando o trabalho é feito em espírito de serviço, com conhecimento e com excelência. Nasce quando a riqueza é adquirida por meios justos e é usada para fins elevados. Essa nova cultura de justiça nasce quando a identidade deixa de ser trincheira e se transforma numa ponte. Essa nova cultura de justiça nasce quando a ciência e a religião caminham lado a lado. Essa nova cultura de justiça nasce quando os jovens não se venderem à ganância. Ela nasce quando a palavra de Baha'u'lláh passa do livro para a conduta de cada um de nós. Ou seja, do discurso para a decisão e para a ação. Da oração para a ação. Da crença para a cultura. Perdão, queridos amigos. Vejam realmente que a Casa Universal de Justiça, na parte final da carta, nos lança as bases e nos dá verdadeira esperança através dos jovens. Então, a conclusão final desta carta e da essência da carta, desta maravilhosa carta que a Casa Universal de Justiça enviou aos amigos Bahá'ís do Irão em 2 de abril de 2010, a sua mensagem atravessa fronteiras, épocas e culturas em tudo aquilo que ela diz. Porque é uma carta que fala a todos nós. Fala a todos os elementos da família humana. Fala a um mundo que tem vindo a perder a medida do suficiente. Fala a famílias que querem proteger os seus filhos, mas precisam aprender a educá-los de uma nova forma. Precisam aprender a educá-los para servir. E fala aos jovens que procuram identidade, mas precisam descobrir a sua nobreza espiritual. Fala às sociedades que falam de progresso, mas muitas vezes esquecem a justiça. Fala a uma humanidade que foi capaz de acumular meios, mas perdeu a clareza sobre os fins. A grande pergunta que esta carta deixa não é apenas económica. A grande pergunta é espiritual.
Que tipo de seres humanos, que tipo de seres humanos estamos a tornar-nos? Estamos a formar consumidores ou estamos a formar servidores? Competidores ou construtores? Identidades feridas ou almas conscientes da unidade, capaz de construir pontes saindo das trincheiras? Famílias fechadas em si ou que se fecham em si mesmas ou famílias abertas ao bem da humanidade? Profissionais de sucesso ou trabalhadores em espírito de adoração? Jovens ambiciosos por poder ou jovens inflamados pelo desejo de servir? A paz universal jamais pode nascer de identidades armadas. Jamais pode ser construída com famílias fechadas. Não nascerá de riqueza acumulada sem justiça. Nem nascerá de quaisquer discursos elevados acompanhados de meios profundamente indignos. A paz universal nascerá quando a humanidade aprender a reconhecer-se como uma só família. Quando o dinheiro voltar a ser um servo e não um senhor. Quando a educação formar o caráter e não apenas as competências. Quando a juventude, essa grandiosa força de esperança, aprender e descobrir que a verdadeira glória do ser humano está no serviço. Quando os indivíduos, as comunidades e as instituições passarem a agir lado a lado, em unidade, em cooperação, em reciprocidade. Quando a palavra criativa de Baha'u'lláh se tornar visível no modo como nós falamos, no modo como nós trabalhamos, no modo como nós educamos, no modo como nós compramos, no modo como nós decidimos, no modo como consultamos e no modo como amamos. Queridos amigos, porque a essência desta carta é esta. A justiça não começa quando acusamos o mundo. A justiça começa quando permitimos que a palavra criativa, através dos manifestantes divinos, que a palavra de Deus reorganize o nosso coração. E quando o coração se reorganiza, a família muda. Quando a família muda, a comunidade muda. E quando a comunidade muda, a sociedade começa a mudar. E então, pouco a pouco, no silêncio das ações puras, sinceras e na força invisível do serviço, a humanidade aproxima-se daquilo para que foi criada.
não para se dividir, não para se consumir, não para se dominar, mas para se reconhecer, para se elevar, para se enobrecer e dignificar e tornar-se uma só família diante do sol da verdade, da criação, diante de Deus. Queridos amigos, obrigado por estarem a assistir ao vídeo e terem assistido até ao fim sobre esta carta verdadeiramente maravilhosa da Casa Universal de Justiça. Espero que tenham gostado. Queridos amigos, se gostaram, partilhem o vídeo. Tenham conversas significativas com os vossos amigos, dentro da vossa família, no vosso trabalho, sobre esta visão que a Casa Universal de Justiça nos dá e sobre também o modo de como se pode construir uma nova sociedade mais justa e que trilhe os passos para a unidade e para uma paz universal. Queridos amigos, espero que tenham gostado. Despeço-me com amizade e carinho neste modesto contributo de serviço e até um próximo vídeo.